Olá pessoal, então vamos falar sobre SOA e microserviços. SOA significa Service Oriented Architecture, são sistemas baseados em serviços. Na verdade é um pouquinho uma mudança na cultura do desenvolvimento do software. Ao invés de você pensar em desenvolver módulos, em desenvolver bibliotecas, você desenvolve serviços e esses serviços são invocados de alguma forma, ok? Vocês podem dar uma olhadinha nesse link aqui. Então, o que seria um serviço, que é a base do SOA, né, de tudo que tem a ver com serviços, né? É uma funcionalidade que implementa um resultado de valor. É uma função bem definida que dá esse resultado para você, algum resultado importante. É altamente coesa, independente de contexto e independente dos estados de outros serviços. Isso é, possui baixo acoplamento com o resto dos serviços. Então, a sacada do serviço é que ela é uma função que ela pode ser chamada e aí o teu sistema, no final das contas, acaba sendo e o teu sistema, no final das contas, acaba sendo uma invocação de vários serviços que fazem com que ele execute. É um paradigma arquitetural, onde os componentes do software são serviços. O serviço é uma implementação de uma funcionalidade de negócio bem definida. Pega um exemplo qualquer, por exemplo, um sistema de internet banking. Pega o depósito. O depósito pode ser definido como um serviço. É uma funcionalidade de negócio bem definida que vai ser implementada e vai ser invocada. Serviços têm um contrato formalizado e pré-definido, o que ele chama, o que ele espera receber, o que ele retorna. Os detalhes de implementação são independentes das definições de processos e dos padrões também. Então, os detalhes de implementação você implementa do jeito que você tem que fazer, ok? SOA transforma o negócio em um conjunto de serviços ligados, quer dizer que agora o seu negócio, né, a tua empresa, o que você está implementando, na verdade é um conjunto de serviços que são invocados e são ligados, talvez em cadeia, talvez orquestrados. São tarefas repetitivas e tarefas disponíveis que podem ser acessadas quando necessário. Pode ser uma rede local, internet, pode ser geograficamente disperso, tecnologicamente diverso, em qualquer linguagem, qualquer plataforma, tudo local na mesma máquina, não tem importância. SOA é dirigida por estratégias de negócio. Então, na verdade, quando você faz SOA, quando você pensa em modelar a tua empresa como serviços para poder implementar alguma coisa, você tem sempre que alinhar a TI com o negócio para conseguir máximo reuso. Não ter retrabalho, você conseguir usar aquele serviço do jeito certo em vários outros lugares, tentar deixar ele tão granular quanto seja necessário e assim por diante. SOA não é uma tecnologia, SOA não tem a ver com web services. Na verdade, web services é uma maneira de implementação dos serviços, tá? Mas não que seja web service. SOA é um conceito arquitetural de integração de serviços de negócio, então são vários serviços implementados que estão sendo integrados. A integração é um meio de se conseguir o SOA e uma nova forma de se pensar em TI, baseado sempre nos processos de negócio. Então é bem diferente do que a gente está acostumado hoje no desenvolvimento do software, tela, controller e model, e daí chama uma função, chama uma classe, um método aqui, um método lá. Tá? É diferente, é um pensamento diferente. Os pontos de entrada de SOA podem ser esses aqui, como está descrito no IBM SOA Entry Points. Então, como que você consegue mostrar SOA dentro da empresa, tá? Ou começar a lidar com SOA dentro da empresa? Então, através de pessoas, né? Experiências do usuário para garantir inovação e alta colaboração, aumentando a produtividade. Então, se tem pessoas com experiência lá, você consegue mostrar que o SOA garante essa inovação e alta colaboração, aumenta a produtividade. Através de processos, eu consigo transformar processos de negócio em serviços flexíveis e reusáveis, permitindo melhorar e otimizar. Então, se eu conseguir colocar SOA dentro de processos e transformar alguns processos de negócio em serviços, eu começo a mostrar que eles são flexíveis, que eles são reusáveis, que eu consigo melhorar, otimizar. Através da informação, quer dizer, disponibilizar a informação de forma consistente. Eu vou ter, na verdade, um melhor controle sobre essa informação, de tal forma que o alinhamento com a TI pode trazer novos relacionamentos. Sempre pensando que a gente está falando sobre alinhamento, sobre SOA com alinhamento de TI, portanto, isso tudo tem a ver com informação disponibilizada com qualidade, conectividade, integração de pessoas, informação e processos da empresa. Eu consigo disponibilizar novos serviços sem muito esforço, independente do canal. Então, veja, essa é uma coisa legal da orientação a serviço, você conseguir rapidamente implementar novas funcionalidades, rapidamente colocar novos serviços, sem ter que se preocupar com integração. Tá? Então, essa é a parte legal do SOA. E reuso, né? Reusar os serviços para garantir a consistência e baixo custo. Também para disponibilizar soluções já implementadas na empresa. Então, sistemas legados, você consegue
implementar ou chamar esse serviço através de SOA e fica bem legal. Assim. O reuso é uma palavra bem... aliás, reuso é um conceito bem forte quando você pensa em serviços. As operações, então, são transações que representam uma unidade lógica e simples de trabalho. Essas são as operações, uma transação simples. A execução de uma operação tipicamente causa uma leitura, uma escrita, uma modificação em um ou mais dados, em algum banco de dados, em alguma coisa. Tá? Podem ser comparados a métodos da orientação a objetos. Então, uma operação de um serviço pode ser comparada com um método da orientação a objetos que toma uma ação, que faz alguma transação. Possui uma interface de entrada e saída, e a execução de uma operação pode causar a execução de outras operações, aquelas chamadas uma atrás da outra. Serviços representam um grupo lógico de operações, então se eu tinha que uma operação é uma transação simples que é feita, um serviço significa um grupo de operações que são chamados numa determinada sequência que fazem com que alguma coisa de negócio, alguma funcionalidade de negócio seja implementada, seja dada. Um processo de negócio. O que seria um processo de negócio? É um conjunto de ações com objetivos de negócio. Como assim um processo de negócio, objetivos de negócio? Pega uma transferência entre contas. Isso é um processo de negócio. Então, para eu fazer uma transferência entre contas, eu preciso de um conjunto de ações com objetivos voltados para a transferência de dinheiro entre contas no Internet Banking, ok? Normalmente é tratado como uma cadeia de execução de serviços. Então, quando eu tenho, por exemplo, a transferência entre contas, eu teria que chamar vários serviços para conseguir executar essa transferência. Eu teria que chamar o saque, o depósito, o log, coisas desse tipo. E é uma série de operações que são executadas em uma determinada sequência. Então, o processo de negócio é isso, é essa determinada sequência. Uma coreografia é uma sequência de serviços, tá? Você seleciona e executa essas operações em uma determinada sequência. E a coreografia de serviços pode ser um serviço também. Ela é um serviço chamado, que quando invocado, chama vários serviços numa determinada sequência. Serviços coreografados são invocados em resposta a eventos de negócio. Serviços são plugados a um barramento central, por exemplo, a um ESB, um Enterprise Service Bus. Assim era feito quando a gente tinha o SOA tradicionalzão, antigo. Hoje em dia, quando a gente pensa em microserviços, a gente não tem mais um ESB. A gente tem um outro esquema que a gente vai falar mais para frente, mas então Enterprise Service Bus possui conectores para comunicação entre sistemas diferentes. Pode se conectar via REST, SOAP, Corba. Corba e RMI são coisas antigas, não se usa mais. Deve ser usado ESB para fazer a integração, quando a gente tem, e aí a gente tem vários servidores de ESB, que são servidores de barramentos de SOA, né? WebSphere Process Center, Oracle BPEL Process Manager, NetBeans Enterprise Pack, assim por diante. Uma forma de modelar processos de negócio em SOA é usando BPEL. BPEL é uma linguagem baseada em XML que serve para mostrar a chamada dos serviços, para orquestrar serviços, regras de negócio dentro de serviços e assim por diante. E, inclusive tem até IDEs para fazer isso, tá? Não sei se o pessoal tem usado isso hoje, mas é bom vocês saberem que isso foi bastante usado e o pessoal usou bastante, era bem legal, era um XMLão onde você fazia as chamadas dos serviços. Quais são os benefícios que o SOA vai trazer ou que qualquer arquitetura de serviços vai trazer para vocês, né? Alavancagem. A SOA vai prover um nível de abstração que vai permitir à empresa alavancar os investimentos de TI. Isso é, se você conseguir reuso, se você conseguir informação consistente, com informação de qualidade, se você conseguir todos esses elementos que a SOA que a implementação de serviços traz para você, você vai conseguir alavancar seus investimentos em TI. Seus investimentos de TI vão dar bastante retorno, usando suas aplicações atuais como serviços e agregando valor no negócio. Então você consegue inclusive usar as aplicações atuais, as aplicações legadas, etc. e tal. Facilidade de integração e gerência. Integração, a descrição da interface do serviço, né? Transparência na implementação, minimizar impacto de infra. Então a facilidade de integração quando você implementa serviços é gritante, porque você implementa um serviço e serviço praticamente ele é independente. Basta aí você fazer as chamadas. Então não é como se você tivesse que abrir todo o código da tua aplicação, entrar dentro de uma classe, implementar um novo método lá e depois ter que recompilar tudo. Não é assim, tá? Resposta a demandas do negócio. Então a habilidade de compor novos serviços de forma rápida tem a ver com a facilidade de integração e gerência aqui. E o SOA reduz o tempo necessário para se conseguir uma nova funcionalidade. Ao invés de se passar por todo o ciclo de vida de desenvolvimento do software, você vai lá e faz o deploy de um novo serviço e depois começa a integrar esse serviço no resto.
Reduz o custo e aumenta o reuso por vários fatores que eu já falei, né? Regras públicas, baixo acoplamento, permite a não redundância, reuso. E pensamento no futuro, sempre projeção no futuro, né? Flexibilidade, sendo que novos serviços e funcionalidades podem ser criados de forma muito rápida. Então, esses são os benefícios, alguns benefícios do SOA. Aqui tem um gráfico da OMG que mostra mais ou menos o que seria uma arquitetura baseada em serviços, tá? Lá em cima a gente tem um processo de negócio, tá? Esse processo de negócio está sendo mapeado através de uma linguagem qualquer, o ML, BPMN e assim por diante. Tá? BPMN, inclusive, vocês já viram isso lá na disciplina de modelagem de negócio. Cada bolinha dessas aqui, ou cada retângulo desses aqui, equivale a um serviço de negócio que está sendo executado. Quando você modela o seu negócio, cada retângulo desses aqui vai ser uma chamada de um serviço. Alguma coisa está sendo feita, aqui vocês têm condicionais e assim por diante. E aí você tem, então, uma camada de serviço, né, mapeada aqui, que vai chamar componentes de software. Esses componentes de software são serviços implementados através de alguma plataforma que vai acessar vários bancos de dados, relacionais, servidores, mainframe, sei lá, o que você precisa. Seria mais ou menos essa a hierarquia da coisa, né? Então você tem os processos de negócio sendo mapeados aqui. Aí, desses processos de negócio, você tem que ver o que é que vai virar serviços de negócio para poder implementar através de componentes aqui. Aqui um outro diagrama também. Os serviços, acessando os serviços, como por exemplo o localizador de serviços, um cara que faz a mediação entre vários serviços e assim por diante. Aqui outros elementos relativos aos serviços, né? Tem as suas funções, processo de negócio, serviço, descrição do serviço, protocolo de comunicação, transporte. Eventualmente você precisa de um serviço que faz o registro dos serviços, que também é um serviço. Aí você tem a política, segurança, transações, gerenciamento, né? Base da QoS de serviços. Aqui você tem um gráfico clássico do que era o SOA clássico antigamente usado, né? Com serviços baseados em SOAP e tal. Você tem um serviço que é um registro, que registra todos os seus serviços. Quando você precisa chamar um serviço através de um provedor, você que é um consumidor, primeiro você pergunta para o registro onde está aquele serviço, daí ele te retorna uma referência para o serviço e você faz a invocação. Mais ou menos isso. Então, quais são os princípios básicos do SOA? Primeiro, explicitar fronteiras, né? Tudo que o serviço precisa deve ser passado, você não tem que ficar dependendo de outras coisas. Chamou o serviço, tem que passar tudo que ele precisa. Todo acesso ao serviço deve ser feito via interface aberta e conhecida, claro. Serviços não devem depender de contexto e não devem armazenar status. Lembra que eles têm que ser independentes, não podem ser acoplados. As interfaces expostas do serviço são regidas por contrato, que mostra as suas características funcionais e não funcionais. Então, esse contrato tem que estar bem explicitado, dizendo o que ele recebe, o que ele não recebe, o que ele vai fazer, o que ele não vai fazer. A invocação de um serviço tem um efeito de negócio, então a gente espera que eu invocando um serviço, alguma coisa de negócio aconteça. Eu invoquei o serviço de depósito em conta. Ao término, o depósito em conta, que é um serviço de negócio, aconteceu. Um serviço não é uma chamada de procedimento remoto, não é um RPC, tá? Então não confundir com RPC, é outra coisa. Apesar de eu poder implementar serviço através de chamada remota, mas não é. A invocação do serviço é feita através de mensagens. Outro princípio, compartilhar contratos e esquemas, não classes. A gente está acostumado hoje em dia a compartilhar bibliotecas, classes, pacotes, né? Porque a gente trabalha muito com Java, né? Nós aqui pelo menos. Mas aqui a ideia não é compartilhar classes, é compartilhar contratos e esquemas. Então a descrição de um serviço, do seu contrato, o servidor e consumidor de um serviço devem ter tudo que o serviço necessita. Então com esse contrato, o servidor e o consumidor podem fazer tudo, podem fazer as chamadas sem problema nenhum. Um servidor de serviço não deve ter dependência de plataforma com o consumidor. Nossa, meu serviço está implementado e só aceita chamadas Java. Não pode. Tá? Uma das regras é que o serviço tem que poder ser invocado de qualquer plataforma, não pode ter acoplamento com plataforma. O baixo acoplamento faz com que se limite os tipos de informações que podem ser trocadas. Porque eu tenho que passar bastante coisa eventualmente. Tá? E a gente pode usar XML, por exemplo, hoje em dia JSON, né? Orientado por políticas, outro princípio do SOA, a funcionalidade, sintaxe e semântica do provedor deve casar com os requisitos do consumidor.
As capacidades técnicas e necessidades também devem casar, e as capacidades não funcionais, plataforma, tipo, criptografia, precisam estar descritas por políticas. Autonomia, então o serviço tem que ser autônomo na medida em que a única interface com o mundo exterior é através da sua interface, é através daquilo que ele é invocado. Serviços devem permitir deploys, versionamentos, independente de outros serviços. Então isso aqui é uma sacada legal. Eu posso ter serviços com versões diferentes rodando. Tá, mas isso não traz um problema de gerência? Sim, traz, mas isso você daí resolve na gestão dos seus serviços. Wire formats, não APIs, então você não expõe a API de uma maneira específica, você não dispõe a API dele. Um serviço deve ser acessível de qualquer plataforma, então você não entrega essa API, você simplesmente diz como que ele tem que ser chamado, quais são as mensagens que você tem que passar. Então todas as mensagens são descritas usando um padrão aberto ou uma descrição legível. Por exemplo, escolhi JSON, tá aqui, é JSON. Como que é a mensagem? É esse JSON aqui, então beleza, então essa é a mensagem. É possível criar mensagens que aderem aos esquemas montados para mensagens, com algum esforço e sem biblioteca de programação específica. Aqui você não está querendo amarrar o usuário a nenhuma biblioteca, tá? Tornar essa interface fácil. A semântica e sintaxe de informações adicionais necessárias à comunicação, como por exemplo headers, controles, segurança, tokens, etc., deve seguir um padrão e especificação públicos. Pelo menos um protocolo de transporte usado para interagir com o serviço deve ser um protocolo padrão de rede. Então você está usando, por exemplo, TCP/IP, está usando a internet. O SOA tem que ser orientado a documentos. Então, para interagir com serviços, os dados devem ser passados através de documentos. O documento vai ser um container de dados, então você não passa uma classe, você passa um documento que pode conter várias coisas lá dentro. É um container de dados. Um documento deve ser modelado como documentos do mundo real, por exemplo, se eu estou trabalhando com nota fiscal, eu vou passar uma nota fiscal para ele, com todos os dados que estão lá, todos os dados. Os dados no documento podem ser redundantes, óbvio, né? Você talvez não tenha a terceira forma normal, você está passando um documento. A redundância ela é aceitável, visto que é usada para separar a interface do usuário dos modelos de dados por trás dos consumidores e provedores, por isso que é aceitável então a redundância. A troca de documentos é a troca de informações significativas de negócio, então por isso que a gente usa um documento do mundo real, nota fiscal. Baixo acoplamento em relação ao documento, quer dizer, eu devo conhecer somente o documento e este é o único elemento comum ao consumidor e provedor. Basta, não tem mais nada que eles precisam conhecer em comum. E eu posso usar XML para isso, ou JSON, sei lá, hoje em dia a gente está usando mais JSON, né? Baixo acoplamento em várias dimensões. Na dimensão tempo, eu não preciso rodar ao mesmo tempo para se comunicarem. Os serviços não precisam estar ao mesmo tempo rodando. Localização. A localização do serviço não precisa ser fixa, pode ser modificada sem reprogramação dos consumidores e provedores. Isso é feito facilmente através de registros, tá? Ou tendo alguma central que me diz onde está o serviço. Tipo, não é dependente do formato dos dados contidos nos documentos. Versão não depende da versão de outros serviços, até um certo ponto, né? Então, por exemplo, eu posso ter serviços com versões diferentes desde que não haja incompatibilidade. Um provedor deve aceitar tantas versões diferentes quanto possível e sendo explícito no que aceita, enquanto um consumidor pode ser implementado da melhor forma a casar com os padrões dos documentos aceitos pelo provedor. Pela cardinalidade também, baixo acoplamento e cardinalidade, não tem relação com a quantidade de serviços que irão tratar a mensagem. Pela busca, o lookup. Então, para invocar um serviço, eu devo saber ou a sua localização lógica física, ou invocar um serviço de catálogo, de registro, que me diz onde é que ele está. E baixo acoplamento de interface. Eu tenho que ter consumidores e serviços aderindo às interfaces dos serviços, ou, por exemplo, suportando uma interface genérica, que eu passo qualquer coisa e o serviço dá conta. Ou o consumidor da conta. Nesse caso, qualquer consumidor pode se comunicar com qualquer provedor. Outro princípio é a observância a padrões também. Deve seguir padrões ao invés de formatos de bibliotecas. Padrão de documento que você explicita, por exemplo, padrão de acesso, padrão de criptografia, padrão de autenticação e assim por diante. Formato dos dados, metadados, protocolos, tipos de documentos, tudo isso devem seguir um determinado padrão. Também devem ter uma independência de fornecedor, nenhum princípio arquitetural deve depender de fornecedor. Poxa, eu só vou implementar se for usando a plataforma da Oracle. Não, não é assim que a gente faz, pelo menos para a SOA. Você pode até implementar usando a plataforma da Oracle, mas nós não vamos
Nós não vamos fazer a arquitetura do sistema voltado para o fornecedor. No desenvolvimento da aplicação é inevitável decidir sobre os produtos, claro, eu vou ter que decidir sobre os produtos proprietários, sobre os serviços livres, e essas decisões não devem afetar a arquitetura do sistema. Uma vez que você montou a arquitetura do teu sistema, então você não tem que mudar essa arquitetura por conta da plataforma, ou não deveria. Consumidores e provedores de serviços devem ser desenvolvidos usando padrões apropriados, não restritos a fornecedores, mesma coisa. Também devem ser dirigidos por metadados, as descrições das interfaces de serviços, metadados, os participantes, os esquemas de documentos, relacionamento entre consumidores e provedores, todos eles através de metadados. Identificação de serviços. Para eu identificar os serviços, descobrir o que é serviço, eu tenho que analisar o processo de negócio e decompor esse processo de negócio em partes menores que possam ser identificados como serviço. Por exemplo, um processo de compra. Checar estoque, processar pagamento, atualizar estoque, são alguns dos passos que acontecem dentro do processo de compra. Cada parte menor deve ser analisada em termos do reuso. Por exemplo, checar estoque, eu posso usar mais uma vez? Posso usar na hora da compra, na hora da venda, na hora de fazer uma verificação de como é que está o meu estoque mesmo. E eu defino as entradas e saídas desses processos atentando ao fato que devem ser genéricos, levando em conta todos os princípios que a gente acabou de falar. Verificar se o processo já está implementado em algum sistema de TI, isso é bastante importante. Verificar quais os sistemas operam em conjunto e suas dependências. Verificar se o serviço será usado internamente ou será publicado externamente. Verificar quais serviços são síncronos, quais são assíncronos. Verificar o tempo de resposta desejado para cada serviço. Então, tudo isso leva a você identificar o que são serviços, quais são os serviços que você tem que implementar. Documentos que você pode fazer. Então, Component Specification, que seria a especificação funcional, especificação da interface, especificação do serviço, catálogo de serviços e definição da implementação, que seria a ligação com a tecnologia. Aqui tem um exemplo de diagrama com serviços, olha só. Consumidor de serviço, acessando um novo serviço, acessando um serviço legado. Então, tudo quando você pega um processo de negócio, você tem que identificar o que é um novo serviço, o que é um legado, quais são os serviços que vão ser compostos, né? Que a chamada desse serviço vai invocar a chamada de vários outros serviços, e assim por diante. Como nós falamos sobre o ESB antes, então o que é o ESB? Enterprise Service Bus, é uma infraestrutura de integração de serviços, expõe e invoca serviços dos sistemas integrados, quer dizer, é um barramento que expõe e pode chamar outros serviços, disponibiliza os serviços em um local único e centralizado, que objetiva reuso, baixo acoplamento de consumidores e provedores de serviço, deixar tudo no mesmo lugar, tá? Centralização. Então, o ESB tem esses objetivos. Aqui tem um exemplo, ó, os consumidores de serviços e os provedores de serviços. Se eu não tivesse ESB, eu teria alguma coisa maluca assim. Com o ESB, a ideia é centralizar essas invocações aqui e fazer com que os serviços sejam chamados com uma interface padronizada. Aqui outro exemplo de ESB, então vários clientes chamando vários tipos de serviços em vários níveis aqui. Então o ESB seria um barramento central aqui, olha só, fica legal. Eu posso ter ESBs heterogêneos, como por exemplo ESB de um lado, ESB de outro, um gateway que faz a ligação entre os dois ESBs e um terceiro, tá? Então eu posso ter essa heterogeneidade sendo unida. Olha só aqui eu teria a interface gráfica com o meu front-end, chamando o meu ESB com os servidores, nos provedores de serviço. O meu ESB pode chamar os provedores de serviço e pode chamar outros serviços que são serviços compostos aqui, que chamam outros. Então, por exemplo, esse serviço aqui chama vários outros para entregar o negócio. Outros processos de serviço aqui também, em outros lugares. E seria mais ou menos isso o objetivo do ESB, tentar fazer essa centralização aí, tornar a interface padronizada. O que são processos de negócio? Então, processo de negócio, primeira coisa, o que é BPM? BPM é um modelo de gestão de processo de negócio, quando esse processo de negócio precisa dessas ferramentas de TI. Então, a área de TI precisa conhecer o negócio para implantar os seus serviços. A área de negócio precisa do suporte de TI para que o negócio, quer dizer, os seus processos funcionem. Portanto, você precisa de um alinhamento entre a área de negócio e a área de TI. E isso você consegue com governança. Governança
de TI. Inclusive, é uma disciplina que vocês vão ter que vai tratar sobre esse alinhamento entre a área de negócio e a área de TI. Basicamente, você tem seus modelos de negócio de alto nível, que viram modelos de processos, que viram processos executáveis, que viram serviços, que viram infraestrutura. Ok? Essa infraestrutura são os serviços executando. Aqui você tem um processo de negócio é formado por vários subprocessos. Eventualmente, um subprocesso pode ser feito por outros subprocessos. E o subprocesso aqui pode ser executado através de várias atividades e uma atividade por vários passos pequenininhos aqui, tá? Aí você tem, por exemplo, aqui, um consumidor que faz um pedido. O consumidor que faz um pedido precisa acessar vários serviços básicos, tá? Alguns serviços acessam o CRM, outro acessa pedidos e logística, outros acessam a cobrança. Então, por exemplo, quando o cliente faz um pedido, você tem uma chamada, a identificação, você tem o registro do pedido, você tem a criação do produto, você tem a entrega do produto, né, o envio do produto, você tem o envio da cobrança. Esses passos mais escuros aqui não vão ser feitos através de processo, porque isso aqui é o cliente ligando, é a fábrica criando o produto, tá? Aí o que vai acontecer? Aí, por exemplo, identificar o cliente significa entrar num serviço composto que vai buscar lá no CRM, na logística, se ele já existe, já tem uma ordem de pedido dele para retornar quem é o cliente. Registrar a ordem de pedido registrar o pedido dele significa executar 2 subprocessos aqui, que vai acessar também o CRM para mostrar que esse cara fez um pedido, que vai fazer uma ordem aqui, um pedido. Aqui enviar o produto também é formado por serviços compostos que acessam lá a cobrança, que acessam os pedidos e a logística, e aqui também o enviar a cobrança também acessa esse serviço de cobrança aqui. Quando você olha daqui para cá, você está olhando com uma visão de processo de negócio. Quando você olha daqui para cá, você está olhando com uma visão de serviços, porque você está vendo os serviços aqui, tá? E aqui, por exemplo, quando você pega essa parte aqui, fora os serviços básicos, mas os serviços compostos e etc., você consegue fazer isso através de uma ferramenta de BPM, tá? Há um exemplo de um BPM aqui, você tem um diagrama de negócio, que você já deve ter feito esse diagrama de negócio lá na disciplina do segundo período, acho que é de análise de processo de negócio. Tudo está ligado aqui, então quando você estuda um processo de negócio, você consegue mapear essas ações aqui, essas atividades, você consegue mapear elas para serviços, se você quiser. Bipel fazia isso, você modelava o teu serviço desse jeito, dizia que esse cara tinha um web service, tinha um serviço implementado com um web service, e quando você dava um play nesse diagrama, ele executava para você, bem legalzinho. Aqui você tem um outro diagrama mostrando o processo, composição, serviços básicos e o back-end, né, os bancos de dados, né, as chamadas. Esse aqui é o seu processo de negócio. E aí, quando você coloca um ESB, você coloca um ESB aqui, e aí todos os outros seus serviços estão sendo pendurados no ESB. As chamadas são feitas todas ao ESB, e o teu ESB está aqui. Aqui uma outra visão do ESB. Tá? Você tem lá o seu processo, e aí você tem o seu front-end acessando o ESB, e o ESB que faz a chamada, o ESB, é que faz as chamadas corretas aqui. Quando você faz análise e projeto de sistemas baseado em SOA, você acaba usando orientação a objetos também, tá? Porque a orientação a objetos é bem consolidada, muito usada, envolve encapsulamento, classes, instâncias, associações, herança, mensagens, polimorfismo. Então você usa a orientação a objetos também para modelar os seus serviços, tá? Usado também na implementação das aplicações. Então, basicamente, você tem a orientação a objetos, né, o design, o projeto orientado a objetos aqui embaixo, no nível de classes. Quando você usa uma ou mais classes para desenvolver componentes, você tem um projeto orientado a componentes, um pouco maior. E quando você faz um projeto orientado a serviços, o teu serviço vai ser formado por vários componentes que tem dentro várias classes e assim por diante. Então você não deixa de fazer orientação a objetos também. O fato de você estar fazendo orientação a serviços não significa que você não está mais fazendo orientação a objetos. Aqui tem também as camadas dos serviços, a apresentação, coreografia de processo de negócio, tem o seu serviço, coreografia é quando você chama vários serviços, aí tem seus processos, aí aqui tem seus componentes, tá? Aqui a parte dos sistemas operacionais, aqui COBOL e
baixo plataforma também, CRM, ERP, etc e tal. O que são business process ou processos de negócio? Então são tarefas interrelacionadas com o objetivo de resolver alguma coisa do negócio, tá? Algum processo de negócio. O BPM é uma atividade de representar esses processos, tanto os atuais como os futuros de uma empresa. Então, como anotação para representar esses processos, pode usar várias linguagens, como por exemplo BPMN, BPEL e UML. Em especial, o BPEL é uma linguagem XML, eu já falei para vocês, que você consegue descrever os fluxos e as sequências dos serviços e consegue mapear, inclusive, para chamadas, se você fizer, por exemplo, em web services, de tal forma que se você der play no teu diagrama, ele executa o teu diagrama. Tem o JBPM também. OpenESB é uma implementação de um ESB aberto, OpenESB.net, tá? Várias tecnologias, tem frameworks, tecnologias para integrar essas tecnologias, tá? Bem interessante. Também o BPEL, Business Process Execution Language, porque só desenvolver os web services e publicar não é suficiente, você precisa integrar esses web services, você precisa sequenciar esses web services, coreografar esses web services, tá? Os web services são descritos através de WSDL, é uma linguagem de descrição de web services que a gente vai ver mais para frente. Deve ter uma maneira de orquestrar essas funcionalidades, porque eventualmente uma funcionalidade de negócio vai ser a chamada de vários serviços. Essa orquestração é necessária para a implementação do processo de negócio, sequenciamento, lógica, condicional, laços e assim por diante. E o BPEL fornece esse tipo de estrutura. BPEL é baseada em XML, é uma linguagem usada para especificar o processo de negócio baseado em web services. Os processos BPEL descrevem transações e conversação entre dois ou mais web services. Implementa SOA de forma assíncrona, baseada em documentos XML, orquestração, quer dizer, tem várias coisas que BPEL faz. Está aqui um XML exemplo de BPEL, tá? Uma estrutura básica, né? Um processo, define variáveis, etc e tal. Quais são as atividades que você pode usar? Atividades básicas dentro do BPEL. Invoke, para invocar uma operação. Receive, para bloquear o processo até que uma mensagem chegue. Reply, para enviar uma mensagem em resposta a um receive. Assign, para criar uma variável. Throw, para levantar uma exceção. Wait, empty, exit e assim por diante. Outras estruturas compostas ou estruturadas, sequence para executar atividades em sequência, flow para executar atividades em paralelo, if para escolher atividades, scope, while, repeat until, for each, pick. Então é uma linguagem em XML que executa serviços, é bem legal. Aqui tem um exemplo, tem um sequence, começa um sequence, depois tem um flow para executar esses dois e depois tem um barra sequence. Esse cara fica assim, ó. Sequence, aí tem um receive, que ele vai esperar uma resposta, aí tem um flow para executar esses dois caras ao mesmo tempo, ó, uma invocação, outra invocação, e depois tem um reply. Então eu acho que BPEL era uma linguagem bem interessante. As aplicações agora são orquestrações de serviços usando BPEL, tá? Se você fosse usar BPEL, né? Usa-se uma linguagem visual, né? Você pode usar uma linguagem visual para criar esses processos de negócio. E esse processo de negócio criado pode ser executado usando um engine BPEL. Não que vocês vão usar BPEL aqui, mas eu só estou contando para vocês sobre o que são essas tecnologias do SOA, o que era consolidado antigamente, já que hoje em dia a gente trabalha bastante com microserviços. Então a gente vai conhecer mais ou menos, fazer um paralelo entre as duas coisas, ok? Serviços. Então, serviços são caixas pretas com uma interface bem definida. Executam alguma função do negócio, podem ser implementados de várias formas, inclusive através do web service. São acessados usando troca de mensagens, XML, JSON, etc. Possuem metadados que informam como que você tem que chamar, o que você tem que passar para esses web services, por exemplo, WSDL, WADL. Serviços podem executar uma lógica de negócio, transformar dados, rotear mensagens, consultar o banco, aplicar uma política de negócio, tratar alguma exceção, preparar informações, orquestrar a conversação entre múltiplos serviços. Pode fazer o que quiser dentro do serviço, ok? Eles são reutilizáveis, compartilham um contrato formal, lembra que a gente falou sobre os princípios do SOA, possuem baixo acoplamento, abstraem a lógica, quer dizer, você pode ter uma lógica complexa lá dentro, mas para o consumidor do serviço é uma chamada de serviço. São capazes de se comporem, quer dizer, um serviço pode ser composto por vários outros serviços. São autônomos, você chama o serviço, ele invoca o serviço, ele faz o que tem que fazer, sem precisar de mais nada.
evitam a alocação de recursos por longos períodos, já que ele não armazena estado, e são capazes de serem descobertos se você estiver trabalhando com um registro central que armazena aonde que estão os serviços. Aí você pergunta para o registro central ou para o catálogo de serviços e ele retorna para você. E o que são os web services? Então, olha lá. Um sistema de software projetado para suportar interoperabilidade entre máquinas sobre a rede. Seria mais ou menos isso. Então, objetiva a comunicação entre aplicações através da internet. São identificados por uma URI. Então, você consegue identificar o teu web service através de uma URI, que seria o identificador dele. E o suporte de dados é feito via HTTP ou HTTPS, se você usar criptografia ponta a ponta ali. Usa tecnologias padrão, como XML e SOAP, REST, JSON, HTML, HTTP, para fazer o tráfego das informações e assim por diante. Antes dos web services, a gente tinha várias tecnologias que eram proprietárias para comunicação de serviços, como por exemplo, CORBA, que era o Common Object Request Broker Architecture, e muita gente usava isso aqui. DCOM, Distributed Component Object Model também, muita gente usava essas tecnologias. E aí em 2000, mais ou menos, surge o SOAP, um padrão W3C, podem entrar nesse link aqui, que fazia a comunicação entre o consumidor do serviço e o provedor do serviço através de um protocolo chamado Simple Object Access Protocol, ou SOAP. Esse protocolo usava XML, ou era baseado em XML, para trocar informações, sendo que como era uma string XML, você não dependia de plataforma, como era o caso desses caras aqui. Não era binário o tráfego de informações. Logo surge o UDDI, Universal Description Discovery Integration, que era um mecanismo de catálogo de serviços, onde você conseguia descobrir automaticamente onde estava o serviço. Todas as mensagens são encapsuladas num envelope SOAP, né, um XML, uma mensagem SOAP. Então, quando a gente fala em web service do tipo SOAP, eu estou falando desse tipo de web service, que usava o XML para empacotar a mensagem para trafegar de um lado para o outro. E esse SOAP ele tem um padrãozinho, XML padrão. O REST, que é o que o pessoal mais usa hoje, surgiu juntamente com o protocolo HTTP 1.1, mais ou menos lá em 2000, né, pela tese de doutorado desse Roy Fielding. Então, ao invés de você definir um protocolo de comunicação como era usado antes, o SOAP, você estabeleceu determinados conceitos sobre como usar os métodos HTTP que já estão prontos para fazer chamadas de serviço. Então, você não tinha um protocolo SOAP, você não tinha um XML dizendo chame tal método para mim. Na verdade, o uso do método HTTP específico fazia a chamada do serviço. Não usa abstrações, como por exemplo o encapsulamento do XML. Então, eu não tenho um envelope SOAP aqui. Não é um protocolo, mas sim um design pattern arquitetural da sua aplicação. É baseado em recursos, um elemento de informação. Recursos também são identificados pela URI. E recursos podem ser manipulados por HTTP através dos métodos do HTTP. Por exemplo, post para inserir, get para recuperar, put para alterar, delete para deletar e assim por diante. Então, ao invés de a gente criar um protocolo baseado em XML, SOAP, para fazer a manipulação, invocação, passagem de dados de serviço, a gente usa o próprio HTTP com os métodos do próprio HTTP para fazer essa invocação. E os microserviços? Então, microserviços, para vocês terem uma ideia, entrem lá no blog do Martin Fowler. Eu já contei para vocês sobre o Martin Fowler, falei que vocês têm que ler Martin Fowler, tá? Mesmo que você goste, que você não goste, mas é importante, é um nome importante. Dá uma olhadinha lá, ele comenta sobre microserviços. Então, é o desenvolvimento de aplicativos com um conjunto de serviços pequenos, menores do que a gente tinha antes. Componentes mínimos independentes se comunicam através do mecanismo leve, por exemplo, HTTP, então se faz troca via REST, por exemplo. Mecanismo de deploy independente também, mínimo de centralização possível, então se antes a gente tinha ESB, agora a gente centraliza o mínimo possível. Pode ser feito com linguagens diferentes, arquiteturas tecnológicas diferentes, armazenados de forma independente e assim por diante. Vantagens de usar microserviços é que você tem um ciclo de desenvolvimento reduzido, menos ainda, né? Porque ele é um serviço menor, mais leve. Altamente escalável, por eles serem pequenos, por eles serem leves, ele é altamente escalável, você consegue replicar e colocar em vários servidores, etc. Ele é resiliente, quer dizer, são independentes, um não afeta o outro, ou não deveria um afetar o outro, né? Fácil implementação, porque eles são modulares, são menores. Então você tem que ter isso em mente quando você vai desenvolver microserviços. Facilidade de manutenção, entendimento, atualização e heterogeneidade de tecnologias.
Quais são os desafios encontrados quando você desenvolve usando microserviços? Primeiro, espalhamento de informação. Se você tem microserviços pequenininhos, vai chegar um momento que você vai precisar saber quem é o cara que está fazendo aquela invocação, porque você invocou vários outros microserviços. Você vai ter que espalhar essa informação. Então isso é um desafio quando você trabalha com microserviços. Dependência entre serviços na hora de compilar. Você vai compilar uma nova versão e essa versão depende de um outro microserviço. É uma dependência. Como os serviços são pequenos e leves e eles tendem a ser bem independentes, fazer testes de integração é complicado porque você tem vários microserviços envolvidos. O controle de versão é complicado também porque você precisa cuidar da compatibilidade entre os microserviços. A implantação ela é extremamente complexa, por isso que a gente investe em automação na implantação, no desenvolvimento, no deploy, tá? Na compilação e no deploy. Isso tem a ver com as políticas de DevOps, que a gente vai ver daqui a pouco. Então a gente precisa investir em implantação automática, deploy automático. Geração de logs, poxa, se eu tenho que fazer log tem que ser centralizado, mas se eu tô tentando ser o mínimo centralizado possível, como que eu faço? Monitoramento, ter uma visão centralizada para identificar problemas, de novo o problema da centralização. Como é que eu faço depuração de microserviços remotamente, usando centenas de serviços publicados? Como é que isso é feito? Conectividade dos serviços, quer dizer, eu preciso garantir que eles estão online, que eles estão respondendo. E acompanhamento de transações numa única sessão. De novo, o espalhamento de informação, né? Como é que eu acompanho transações de uma única sessão no serviço? Então veja que são vários desafios quando você simplesmente diz que o teu serviço tem que ser menor ainda. Aqui você tem a diferença entre a arquitetura monolítica de sistemas e a arquitetura de microserviços. A arquitetura monolítica significa, que é o que a gente estava fazendo até agora, você tinha uma interface gráfica, lógica de negócio, uma camada de acesso ao banco, acessando o banco de dados. Isso aqui é a arquitetura monolítica. Numa arquitetura de microserviços, você tem interface gráfica, só que a tua interface gráfica, ela acessa vários outros microserviços, ok? Você tem essa interface acessando vários microserviços e esses vários microserviços vão acessar os bancos de dados e fazer o que tem que ser feito. Eventualmente, o microserviço pode ter que invocar outros, isso é normal. Para que a tua interface gráfica não precise se comunicar com todos os microserviços, você pode usar um gateway. Dá uma olhadinha lá em microservices.io, aqui no API gateway.html, que vai te explicar o que significa esse gateway aqui. Mas basicamente você sai dessa arquitetura e passa para essa quando você tem um gateway dentro. Olha só que legal. Aí a tua interface gráfica se comunica com o gateway que faz as invocações corretas aqui. Não é um ESB, tá? Porque o ESB ele tem muito mais coisa pendurada. O gateway é bem mais leve que o ESB. Então ele é um ponto de acesso único, desacopla clientes do serviço. E esse cara pode executar algumas operações centralizadas, como por exemplo log, autenticação, coisas simples. Aí as diferenças entre o gateway e o ESB. Então o gateway ele é um ponto único de acesso aos microserviços, assim como o ESB. Ele atua como um proxy e faz operações simples, como log, rastreio, etc. Também pode capturar tráfego de informações. E cada serviço conversa diretamente com os demais. Assim que o gateway é invocado e ele chama um microserviço, esse microserviço, se ele precisar de outros microserviços, ele mesmo tem que fazer a chamada, não volta para o gateway. O gateway é só uma interface com a interface gráfica. Já o ESB não, o ESB é um barramento interno. Sempre que for invocado um serviço, tem que passar pelo ESB. Permite a comunicação entre cada um dos elementos, permite armazenar mensagens duráveis. Então, tem uma mensagem, ela tem que ficar esperando um tempo, uma fila, alguma coisa. Lógica de retentativa, subscrição de mensagens por... Quer dizer, tem uma baita lógica em cima do ESB. E a ideia do gateway é ele ser muito mais simples que isso. O problema de ter toda essa lógica aqui, ó, pendurada no ESB, é que o pessoal pode começar a colocar lógica de negócio no ESB, retirando de onde a lógica tem que existir, que é no serviço. Tá? Então, isso com o gateway não acontece, porque o gateway é muito mais simples. Algumas ferramentas, servidores que rodam microserviços, como por exemplo o Payara Micro, o Eclipse Microprofile API, está aqui, ó. Deem uma olhadinha. Aqui nesse blog do Payara aqui, que vocês vão ter uma ideia legal de como que você pode usar um servidor de microserviços. Falei para vocês o que era DevOps, mais ou menos, tá? Então, o que é DevOps? Seria mais ou menos o desenvolvimento mais operações.
seria usar práticas de engenharia de software, que a gente está acostumado a usar no desenvolvimento de software, só que na integração do desenvolvimento do software e na operação do software. Fazer o deploy, trocar versão, construir, fazer o build da aplicação, tudo de forma automática através de scripts. É automação e monitoramento de todas as fases do desenvolvimento, integração, implantação e infraestrutura do software. É bem legal o DevOps, tá? Tá bastante na moda hoje em dia, inclusive. Com DevOps, isso é, a partir do momento que você automatiza, consegue monitorar e você tem isso aqui bem feito, você consegue ter ciclos de desenvolvimento menores. Cada vez que você desenvolve, o teu ciclo de desenvolvimento é menor e você consegue regerar, ou você consegue gerar uma nova versão da sua aplicação muito rápido, porque é tudo automatizado. Com isso, você consegue uma frequência maior de implantação, você implanta mais versões. Poxa, corrigir um erro, não precisa esperar construir uma versão completa, cheia de coisa. Não, você vai lá e já faz o deploy. E o alinhamento com os objetivos do negócio, que precisa de rapidez, precisa de resposta. Desenvolvimento ágil de um modelo de gestão de infraestrutura que contém 3 pilares: integração contínua, fácil transferência de conhecimento entre desenvolvimento, operações e apoio, implantação contínua, liberação rápida e contínua de novas versões de software e serviços e feedback contínuo, feedback sobre todas as fases do ciclo de vida do software ou serviço. Então, esses são os pilares do DevOps, é onde o DevOps se apoia, ok? Alguns aspectos do DevOps: pessoas integradas, foco no projeto, reuniões conjuntas, tanto o desenvolvimento como o pessoal de infra, negócio just in time, na hora, infraestrutura para o negócio, quer dizer, você alinha a tua infraestrutura com o foco do negócio, que a tua infraestrutura ela é voltada para o negócio. Desenvolvimento ágil, né, alinhado com o desenvolvimento ágil. Você consegue construir ambientes de desenvolvimento, homologação e produção de um jeito muito mais simples. Você consegue, com automatização, padronizar as configurações desses ambientes aqui. Você consegue garantir que eles sejam realmente iguais, porque não vai ter alguém montando na mão o negócio lá. Você vai ter um script que monta aquilo para você. E com containerização hoje isso fica muito fácil. Provisionamento dinâmico de ambientes. Então você automatiza a criação desses ambientes sem necessidade da infra. O cara está precisando de um ambiente de homologação porque a aplicação dele já passou do desenvolvimento, o teste unitário, precisa de um ambiente de homologação. É fácil construir um ambiente de homologação e entregar esse ambiente de homologação de um jeito rápido. Infraestrutura como código, né, scripts, automação. Então, ao invés de você criar na mão esses ambientes, por exemplo, criar um ambiente de homologação para o cara, você tem um script que cria teu ambiente de homologação. Menos burocracia para fazer os deploys, com integração contínua, gestão de incidentes e assim por diante. Só vantagens com DevOps. E DevOps casa muito bem com a política de microserviços, porque os microserviços demandam automação dos processos de construção, de teste, de deploy, porque você tem muito microserviço, você precisa controlar esses muitos microserviços, você precisa fazer deploy desses muitos microserviços, você tem que arrumar um jeito de testar esses microserviços, de gerenciar esses microserviços, e não tem como fazer isso na mão, tem que ser usando a automação do processo, isso é, DevOps. Um exemplo de ferramenta de DevOps, o Jenkins, né? Servidor de automação open source, com tarefas relacionadas à construção da aplicação, teste e deploys. Podem dar uma olhadinha lá. E aí, tudo leva à containerização, que é a onda do momento agora, né? Containerização é uma grande mudança na forma como os aplicativos são entregues. Se antes a gente entregava através do deploy de uma instalação no servidor, hoje em dia a gente entrega um container com o nosso serviço, tá? Ele foi bastante impulsionado pela cultura DevOps, porque toda essa política de containerização é altamente automatizável. O que é um container? Um container é um elemento que encapsula uma aplicação ou serviço de forma mínima, isolando do sistema operacional físico. É como se fosse uma máquina virtual, mas muito mais simples, só com as coisas realmente necessárias para aquele serviço funcionar. Podem ser compartilhados. Por exemplo, um dos exemplos mais conhecidos aí é o Docker. Quando você faz deploys sem containers, você tem perda de tempo com deploy manual, você tem até você tem automatização, mas dependência de plataforma. Por exemplo, se você vai fazer no AWS, você tem automatização, mas é dependente do AWS. A tua aplicação depende do estado do servidor. Tipo, na minha máquina funciona, quem nunca ouviu? Poxa, aqui em casa funcionou, agora eu botei no servidor, não funciona mais. Falta de biblioteca, variáveis de ambiente. Quem já não passou por isso, por estar faltando um jar,
putz, o path não está setado do jeito certo, ou tem uma variável de ambiente que está errada. E você tem dificuldade para escalar novas instâncias da aplicação, porque a tua aplicação é enorme, é grande. E se você quiser escalar esse cara, você tem que escalar ela inteira, duplicar ela inteira, tá? Então tem uma dificuldade. Então, para resolver esses problemas dos deploys sem containers, é usar o Docker, containerizar a tua aplicação. Tá aqui, ó, docker.com, empacota um software ou serviço independente do sistema operacional da máquina, e o container vai conter tudo que o software precisa. Tá? Quer dizer que você depende só que o Docker, né, o serviço de containerização, esteja instalado na máquina hospedeira. Só isso. Estando o Docker instalado, o teu serviço vai funcionar. Vantagens: os seus containers tendem a ser bem mais leves do que a aplicação inteira, claro. Agilidade no deploy: um container pode ser instalado em qualquer ambiente, basta você ter o Docker instalado naquele ambiente ou a plataforma de containerização que você escolheu. E portabilidade, pois eles rodam em qualquer sistema operacional. Só que gerenciar muitos containers pode não ser fácil, tá? Os containers precisam ser agendados, distribuídos, balanceados conforme a carga, os dados precisam ser persistidos, gerenciados na rede. Então, só fazer container não vai resolver o teu problema. Você precisa gerenciar esses containers. Aí você precisa de uma plataforma de orquestração desses containers. Um exemplo é o Kubernetes. Ele gerencia de forma centralizada os containers, então você tem todos os seus containers, ele gerencia esses containers para você. Você consegue orquestrar clusters de containers, né? Nodos com vários containers rodando. Elimina processos manuais de implantação de containers e também na hora de escalar os seus containers. Funciona em clouds públicas, privadas, híbridas e permite o uso de hardware de forma otimizada. Então, não dá para você falar só de Docker, você também tem que falar sobre Kubernetes também. Aqui leitura obrigatória para vocês, esse link do IBM aqui, Microserviços Architecture Container in Docker, você tem que ler. E aqui um livro, ó, The Best of Docker Books, alguns livros aqui que está lá no GitHub para vocês darem uma olhadinha, ok? Então vejam, a gente está mudando o paradigma do desenvolvimento. A gente está desenvolvendo não mais de forma centralizada ou monolítica, como eu falei para vocês, com a tua aplicação inteira sendo instalada no servidor. Agora eu estou mostrando para vocês que o que o pessoal está fazendo é separando a tua aplicação em serviços, fazendo com que a sua aplicação mesmo, sua interface gráfica, na verdade, ela seja a invocação de vários serviços. Invoca o seu serviço e os seus serviços resolvem o seu problema de negócio. E aí você precisa de uma plataforma para manter esses serviços, ok? Como que você mantém esses serviços? Um jeito é fazer containerização com Docker e Kubernetes. Ok, pessoal?